Olá, bom dia a todos. Seguimos aqui com o nosso devocional diário, nosso terceiro episódio sobre o estudo da armadura de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. No primeiro episódio, a gente estudou a primeira armadura, que é cingir os lombos, que é com a palavra de Deus. No segundo episódio, a segunda armadura, que é a couraça da justiça, também a palavra de Deus. E agora nós vamos ir para o nosso terceiro episódio para conversarmos, explicarmos, buscarmos o entendimento sobre a terceira armadura, certo? Vou fazer aqui a leitura, tá? Para que haja o entendimento da palavra. Então, quem tem a sua Bíblia em mãos, pegue ela. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes, ou seja, se revestir da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Sem armadura a gente não vai resistir no dia mau. E sem armadura nós não permaneceremos firmes, porque não teremos a armadura conosco, que é a palavra de Deus, Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, no versículo 14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, primeira armadura, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, a segunda armadura, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esta é a terceira armadura que nós vamos falar aqui hoje um pouquinho, e ver quão importante ela também é para que nós estejamos firmes e fortalecidos nos dias maus, porque o deserto, ele é para todos. Tanto é que nós temos lá no livro de Êxodo, que conta a história do povo de Deus no deserto. O deserto é tempo de preparação, de entendimento, de provação, tá? Os dias maus, eles vêm para todos, assim como o inverno existe para todos. O inverno simbolicamente representa os dias frios, os dias de reclusão, os dias que nós queremos ficar mais dentro da nossa casa, da nossa toca, porque lá fora tá frio, Então é uma representação, mas o inverno vem para todos, não vem? Vem. Os dias maus também vêm. A questão é como nós vamos estar preparados para suportar estes dias maus e sairmos vencedores deles. Então, vamos falar hoje sobre e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Fiz umas anotações aqui e vou ler aqui para vocês e a gente vai discutindo juntos o texto. Quem estiver ao vivo, participa ao vivo. E quem for olhar esse vídeo depois, no YouTube ou aqui no Instagram, faz a mesma meditação, o mesmo acompanhamento, certo? Então,
calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz significa ter em mente o que os nossos irmãos do passado sofreram para fazer a luz chegar até nós hoje. Hoje, por termos a palavra de Deus plenamente revelada, não temos de sofrer nada. É diferente dos primeiros cristãos que começaram lá atrás a levar o Evangelho da Paz, que explica, porque aqueles que acompanharam Cristo, eles acompanharam Cristo para poder relatar todo o movimento que ele foi feito, porque ele veio para nos ensinar. Nós já compreendemos que a armadura de Deus, a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo no nosso coração, nós estamos trabalhando a palavra de Deus no nosso coração. Então, é necessário que a palavra de Deus esteja em nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo, é a ação, né? E eles trouxeram esse ensinamento para nós, porque eles estavam lá com ele, com Jesus Cristo. Eles viram todo o movimento dele de ensinamento. E eles registraram isso para que hoje nós tivéssemos acesso a esse ensinamento, a essa palavra, a orientação deste reino espiritual para aplicar na nossa vida, para que hoje nós fôssemos bênçãos, bem-sucedidos. Por conta desse ensinamento, por conta dessas pessoas que estavam lá atrás e passaram o que passaram para poder deixar tudo registrado para nós hoje. Continuando aqui. Hoje, por termos a palavra de Deus plenamente revelada, não temos de sofrer nada. Assim, não temos de ficar em dúvida se basta crer só que a Bíblia nos informa ou se temos de produzir novas revelações, pois basta o que já foi escrito nas Escrituras. As sandálias usadas pelos soldados romanos, aqui é um comparativo, porque calçarmos, né, os pés na preparação. Então, aqui, porque nós somos soldados, hoje nós somos soldados, né? Cristo, Jesus Cristo, nosso general, e nós somos soldados, a comparação que está sendo feito aqui hoje, porque todo dia é uma batalha a ser vencida ou a ser perdida, né? Vai depender das nossas escolhas, vai depender daquilo que nós cremos, vai depender da voz que nós escutamos, certo? As sandálias usadas pelos soldados romanos possuíam um solado espesso com inúmeros cravos que protegia bastante os pés dos guerreiros. Então, aqui, simbolicamente traduzindo, é essa sandália, simbolicamente, que nós devemos calçar no Evangelho da Paz, para termos esta proteção. Estando calçado com a preparação do Evangelho da Paz, podemos pisar em serpentes e escorpiões, ou seja, toda a força do inimigo, toda a energia contrária, toda a força contrária que vier contra as nossas vidas, nós estarmos preparados para pisarmos, ou seja, colocar debaixo dos nossos pés, ou seja, estarmos superiores a qualquer problema. Não dizer para o problema, não dizer para Deus, ó Deus, tô com um grande problema, mas dizer para o problema, eu tenho um grande Deus que me ajuda a resolver esse problema. Bem como sobre todo o poder do maligno, e nada nos causará dano, ou seja, independente aonde a gente pisar, nada vai nos causar dano. Não importa o deserto que a gente esteja vivendo hoje, nada nos causará dano, mas que seja sim tudo para o nosso aprendizado, porque toda luta que se levanta é para nos provar e levarmos nós a entender, assim como um aluno que está na escola hoje. Eu tenho por experiência as minhas filhas. Hoje a minha filha mais velha, por exemplo, ia ter prova de ciências, né? Essa semana passou a semana toda com prova.
Ou seja, por que a prova? Porque a professora deu a matéria. Só que precisa ser feita a prova para ver se o aluno entendeu a matéria, para que possa ser avançado para o próximo nível. E assim somos nós na vida. Nós precisamos ser provados para que, no instante que formos aprovados, nós podemos passar de nível. Caso contrário, nós vamos permanecer lá. E o que nos leva a sermos reprovados? Não estarmos cingidos os vossos lombos com a verdade, não estarmos usando a couraça da justiça, não estarmos calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E o que é isso? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver como a tábua dos 10 mandamentos, né, escrita no nosso coração, como é que a gente vai avançar? Porque se a luta não é contra carne e sangue, a luta não é material, a luta é espiritual. E aí eu pergunto, qual é a voz que você está ouvindo para sair desse deserto? Para se manter firmes ao passar pelo deserto, porque passar pelo deserto é necessário. É necessário. Ser provado é necessário para que se passe de nível, para alcançarmos a nossa terra prometida. Cada nível existe uma terra prometida, cada nível existe uma promessa. Deus é Deus de promessa, Ele dá a promessa, mas o que você está fazendo para ir de encontro a essa promessa que Deus te deu? Porque tem muita gente que diz, mas Deus me deu a promessa. Beleza, mas o que você está fazendo para tomar posse dessa promessa? Lembrando que nós falamos lá atrás, nos primeiros episódios, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Porém, uma fé sem obras, ela é morta. O que é a obra? É a ação. O que é a palavra de Deus? É o verbo que se fez carne. O que é o verbo? O verbo é ação. E o que é a ação na fé? É crer, é confiar, fazer acontecer. Crendo, confiando, que já deu certo. É sair da zona de conforto. Porque no momento que a gente está confortável naquele lugar de problemas, a gente não vai avançar. Se a gente não quiser sair daquele arredoma de problemas, a gente nunca vai avançar. Gente, que vento. Tá maravilhoso o vento, mas daqui a pouco vai virar o celular. Estão entendendo, gente? Mãe, tu que tá ao vivo aqui comigo, tá entendendo? Tá fazendo sentido? Se tá, dá um joinha aí. Então, estando calçado com a preparação do Evangelho da Paz, podemos pisar em serpentes e escorpiões, bem como sobre todo o poder do maligno, e nada nos causará dano. Lucas, capítulo 10, versículo 17, nos diz que os discípulos, os 70 discípulos, depois quando voltaram da peregrinação na qual eles foram enviados, diziam: Senhor, pelo teu nome até demônios se nos sujeitam. Ou seja, pelo nome de Jesus todo problema nos sujeita. Todo o problema está debaixo dos nossos pés. Pelo nome de Jesus, o Filho de Deus, a palavra de Deus. Quando nós lançamos a palavra de Deus, só que não é só falar. Veja bem, não é só falar, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que está escrito: aquele que confessa com os lábios, crendo no seu coração, assim se manifesta a justiça de Deus. E nós já falamos ontem sobre a justiça de Deus, a couraça da justiça, que é a palavra de Deus. Ou seja, não é só falar, mas é crer, porque uma fé sem obras ela é morta. É preciso crer, é preciso que esta palavra esteja escrita na tábua do nosso coração, vamos assim dizer,
para que ela seja manifesta, porque do coração procedem as saídas da vida. Entenda? Porque quando a gente for ter o entendimento da palavra de Deus, cada versículo na Bíblia, ela formata o contexto. Então a gente tem que analisar. Às vezes as pessoas acham, porque eu falei, porque eu profetizei, eu falei, mas tu creu? O falar é o racional. E o crer é a certeza. É o emocional equilibrado. É a certeza. Porque quando a gente tem dúvida, isso mostra um desequilíbrio emocional. Quando a gente tem dúvida é porque a gente está com medo, a gente está angustiado, a gente está aflito. Não basta só ter razão. Equilíbrio mental, a gente tem que ter equilíbrio emocional também. Então não basta só falar palavras bonitas. Tem que ser sincera. E lá no Salmo, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, eu acho que é Salmos 15. Deixa eu ver aqui se é Salmos 15 ou 25. 15. Salmos 15, versículo 2. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, ou seja, verdadeiramente, segundo o seu coração, é este que habita no tabernáculo de Deus. Porque lá, só para ter o entendimento, versículo 1 do capítulo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, verdadeiramente, ou seja, que saem verdades da boca dela, segundo o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, é a verdade do teu coração. E se tu estiver te sentindo atribulado, angustiado, é isso que tu tem que falar para Deus, porque é isso que você está sentindo. E é por isso que a palavra diz, digo fraco, eu sou forte, porque quando tu mostra a tua fraqueza diante de Deus, Ele te fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Certo? Vamos continuar aqui. Com isso, Paulo mostra a necessidade de nos calçarmos com a boa notícia, a qual nos protege contra o mal. O que é a boa notícia? É a palavra de Deus. Porque fora, no mundo, tá cheio de palavras negativas, de notícias ruins. Agora, do que tu vai querer te alimentar? Dessas palavras negativas, das palavras ruins, negativas que você ouviu ou que falaram para você, humano, ou as coisas que Deus te fala, que tu é forte, que tu é corajoso, não temas que eu sou contigo, esforça-te porque eu sou teu Deus, eu tomo pela destra da minha justiça e te guio. O que você prefere acreditar? Naquele que te criou ou naquele que é igual a você? Que é feito da mesma matéria que você, que foi feito pelo mesmo Criador que você, só que a voz que ele ouve não é a mesma que tu ouve. Se tu ouve a voz de Deus, não é a mesma que aquela pessoa que está te julgando, te condenando ou se vitimizando está ouvindo. Porque Deus não se agrada do vitimista, daquele que julga, daquele que murmura, porque foram esses que ficaram no deserto e não chegaram na terra prometida. Então aqui, onde quer que nossos pés nos levem, devemos estar atentos às oportunidades de testemunhar do amor de Cristo, cumprindo assim a última ordem de Jesus a todos os seus discípulos. Ir por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E isso, gente, é uma escolha diária a ser feita. É uma escolha diária a ser feita. O que você decide crer hoje? Qual voz que você está ouvindo?
Qual voz que você quer ouvir? Aquela que te coloca para baixo, aquela que diz que não dá mais, desiste, acabou, você é incompetente, você não é capaz. Ou aquela que diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se é Deus que te fortalece, você pode todas as coisas. Tudo é possível para aquele que crê. Nós, de nós mesmos, nós não somos capazes, mas quando nós buscamos o Deus, o Criador, podemos todas as coisas. Basta crer, basta colocar em ação, basta sair da nossa zona de conforto. Porque enfrentar muitas vezes essa situação de sair da zona de conforto requer decisões importantes, tomar decisões importantes, tomar a tua vida de volta e não deixar que as circunstâncias controlem a direção da tua vida, mas tu tomar a tua vida e não deixar que essas circunstâncias conduzam. Porque aquilo que nossos olhos naturais veem é muito pequeno perto do que Deus tem guardado e separado para nós, que é a nossa Canaã, a nossa terra prometida, as nossas promessas. Mas para isso é necessário passar pela prova, passar pelo deserto, porque o deserto é o entendimento para passar para o próximo nível, para tomar a bênção. Então, crer todos os dias que você é incrível, crer todos os dias que você é filho de Deus e por isso somente coisas incríveis acontecem com você. Isso é quem crer será salvo. É todos os dias renunciar essas tentações que vêm para nos desviar do nosso propósito, que inclusive usam pessoas que nós amamos para que nós venhamos a acreditar que não somos capazes, mas nós somos. Por isso a luta é espiritual. Não é contra aquela pessoa que te disse aquelas coisas que te magoaram, mas a voz que ela tem ouvido e que domina ela e faz com que ela haja. Porque, como eu falei lá no primeiro episódio, eu sou Raquel e estou Raquel nesta carne, mas eu sou Raquel no espírito. Então, quem você é e quem você está hoje? Lembrando que calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz também é a palavra de Deus. Que quando nós calçarmos a palavra de Deus no nosso coração, nós estaremos firmes, porque aqui diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. E o que nos mantém firmes? É a palavra de Deus. Gente, vamos finalizar com a oração aqui, que já excedemos do horário. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais este momento, por mais esta oportunidade, pela revelação da Tua palavra, meu Pai. Que esta palavra venha com fogo e poder nas nossas vidas, no nosso coração, transformando, Senhor, os nossos pensamentos maus em pensamentos de bem, Pai. Para que nós venhamos ser testemunhas e ferramentas da Tua obra, e assim fazendo cumprir cada um com o seu propósito aqui nesta terra, segundo o seu dom e segundo o seu talento. Em nome de Jesus, receba
a unção de Deus, a unção da alegria, a unção do discernimento, a unção do conhecimento da palavra de Deus, em nome de Jesus. E que o seu dia seja maravilhoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau.